Olá pessoal, aqui é David, psicólogo, e hoje no nosso segundo episódio da série Análise Psicológica de Personagens, eu trarei aquela que é uma das maiores e melhores séries de todos os tempos. Em suas 3 primeiras temporadas, Stranger Things da Netflix nos apresentou monstros tenebrosos e arrepiantes, como o Demogorgon e o Mind Flayer, ou o Devorador de Mentes. E agora, na sua 4ª temporada, a série revela o seu monstro mais aterrorizante, mais tenebroso, mais assustador até agora. Angela! Ao contrário do Demogorgon e do Mind Flayer, que atacava, né? Se você aparecesse na frente dele, você estaria morto. Morreu! O Vecna, ele tem uma pegada diferente. A gente pode dizer que o Vecna, ele é mais criterioso com as suas vítimas. O Vecna vai ter como alvo principal adolescentes de Hawkins que estão, de alguma forma, sofrendo aí emocionalmente ou tendo alguma questão psicológica. Toda essa situação, todo esse enredo tem feito com que muitos psicólogos, e eu acredito super nisso, estão conseguindo ver no Vecna um exemplo, uma simbologia do que a gente vai chamar de TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Ele é um tipo de transtorno de ansiedade que pode surgir, né, que pode acontecer com pessoas que vivenciaram situações traumáticas, situações de violência, de abuso, guerras, enfim, qualquer tipo de situação traumática. Nesse transtorno, a pessoa ela simplesmente não consegue se recuperar do trauma, ela não consegue se livrar, né, ou superar o que ela passou, e tem flashbacks constantes ali da situação traumática. Sempre que ela lembra, né, sempre que tem algum gatilho relacionado ao trauma que ela sofreu, ela sente como se estivesse vivendo aquele trauma mais uma vez. Se a gente pega, por exemplo, a Max, né, ou a Maxine, a gente vê vários sintomas que geralmente pessoas que têm esse transtorno têm. A Max, ela se isolou dos amigos, né, ela começou a se afastar, terminou, né, o namoro dela com o Lucas, se afastou da galera, então a gente vê nela um movimento de isolamento. É muito presente na Max também uma coisa que a gente chama de culpa de sobrevivente, né, ou survival guilty, que é uma culpa mesmo que a pessoa sente quando ela, na situação traumática que ela vivenciou, outras pessoas morreram ou outras pessoas tiveram uma situação mais grave e ela meio que sobreviveu àquilo ou né, não teve uma situação tão grave. No caso da Max, teve a questão da morte do Billy, né, do irmão dela, então ela constantemente, ela fica relembrando a cena, recordando da cena, e com uma culpa enorme, né, no sentido de, putz, eu podia ter feito mais, caramba, será que eu podia ter entrado na frente ali do monstro e tal, né? Então ela tem esse sentimento de culpa muito presente, que é também um sintoma aí do TEPT. Então isso traz uma série de sintomas fisiológicos, ela começa a ter tremedeiras, problemas para dormir, os flashbacks, lembrando da cena, né, do que tinha acontecido com o irmão dela, dores de cabeça e essas ruminações, né, ou seja, esse pensamento constante, repetitivo, do que eu poderia ter feito, nossa, eu poderia ter feito algo diferente. Então a gente vê super presente na Max todos esses sintomas. E aí quando o Vecna começa a atacar a Max, ela intensifica esses sintomas, né? Então ela piora, né, os sintomas dela. Então ela começa a ter alucinações, começa a ter delírios. A gente percebe, inclusive, que ela começa a desenvolver uma depressão mais profunda, né? Uma tristeza, uma apatia. A Max provavelmente já estava num quadro depressivo, mas com o ataque do Vecna, isso piora. Ela fica ali, mergulha, cai, imagina um poço que a Max já estava lá dentro, ela cai num poço ainda pior, né, ainda mais fundo. Quando a Max ela vai se preparar para enfrentar o Vecna, a gente vê aquela cena em que ela escreve, né, uma carta pro Billy, que inclusive é uma técnica que a gente usa na terapia, porque quando a gente sente uma culpa muito grande e a pessoa já morreu, a gente não tem contato com ela, muitas vezes você escrever uma carta é uma forma de você expressar, né? De você colocar pra fora aquele sentimento de culpa, de tristeza, de raiva. Um dos motivos pelos quais isso acontece é porque a pessoa, o sobrevivente, né, de um trauma, ele acaba criando ideias distorcidas, né? Ou que a gente já comentou em outros vídeos, pensamentos distorcidos. Ou seja, ela acha que ela poderia ter feito algo diferente. Putz, mas se eu tivesse ido mais rápido, se eu tivesse falado tal coisa, se eu não tivesse feito tal coisa, ela começa a criar hipóteses, ideias do que poderia ter sido feito diferente e tal e tal. E a gente vê isso claramente na Max, quando ela fica ali pensando, né, que, ele morreu porque eu fiquei parada, né, porque eu não fui atrás e tal. Mas, cara, se a gente for pensar, ela tava no instinto de sobrevivência. Se ela fosse pra frente, ela morria ali também, né? Então, será que é isso mesmo? Será que ele morreu porque ela não foi?
Então a gente percebe que existe uma distorção de pensamento mesmo, um pensamento irrealista ali na Max, que intensifica essa depressão dela e aumenta esse sentimento de culpa, né, da situação que ela vivenciou. Um outro ponto que a gente percebe na Max e também em outras vítimas do Vecna é que todos eles, ou a maioria, tentam esconder o seu sofrimento. É uma dificuldade enorme de falar do que eles estão sentindo, de colocar pra fora aquilo que eles estão, né, o sofrimento que eles estão tendo. E muito disso, principalmente no caso da Max, vem também da depressão. Ou seja, né, a depressão, ela reforça pensamentos negativos. Uma pessoa que está em depressão, ela tem muito mais pensamentos negativos do que uma pessoa que não tem depressão. Que, ninguém vai me entender, né, o pensamento pessimista. Não adianta eu pedir ajuda, ninguém vai me ouvir mesmo, então deixa eu guardar, né, eu não quero ser um peso para as outras pessoas. Eu já falei. Eu tô bem. Você tem dormido melhor? Normal. Então a Max, ela guarda muito, né? Ela esconde, ela não fala. A gente percebe que o Lucas muitas vezes vai tentando perguntar pra ela, tentando tirar dela, ele quer ajudar ela e tal. E ela sempre naquela defensiva, naquele receio, naquele medo, não vou me abrir, deixa eu guardar pra mim. O problema com isso é que não ajuda, né? Na verdade, piora a situação. Se a gente lembra de uma outra vítima, da primeira vítima do Vecna, a líder de torcida Chrissy, a gente vê que ela é uma pessoa ali super popular, né, que tá sempre sorrindo, sempre feliz e tal. As pessoas veem a Chrissy como aquela, né, pessoa mega, uau, realizada, mas ela também tava escondendo o sofrimento dela, né? Você vê que tem alguns momentos ali que a galera tenta perguntar o que tá acontecendo e tal, o próprio Ed, né? E ela não diz, ela guarda, ela esconde. E ela sofrendo horrores ali, né? Com a questão dos transtornos alimentares, do abuso que ela sofreu da mãe dela. E esse esconder piorando a situação, né? Levando ela, inclusive, a buscar nas drogas aí um certo alívio para aquilo que ela estava sentindo. E no caso da Chrissy, a gente vê o que a gente vai chamar de depressão sorridente. Inclusive, depois que a Chrissy morre, a galera tem uma super dificuldade de acreditar no que realmente aconteceu. Assim, jamais ela ia procurar drogas, porque, né, ela era super feliz, super realizada e tal. Então a gente vê claramente um exemplo de depressão sorridente, que é uma depressão como qualquer outra, mas as pessoas que sofrem dela escondem a depressão atrás de um sorriso. E pra quem tá olhando de fora, uma pessoa com depressão sorridente, né, ou seja, que tá se escondendo ali por trás de sorriso, de uma falsa alegria, é uma pessoa normal, assim, né, ou seja, no sentido que tá ativa, tá trabalhando, tá na escola, tá sempre super envolvida, tá sempre sorrindo, e é uma pessoa que tá ali no transtorno, no sofrimento depressivo profundo. E por trás desse se esconder, né, por trás desse não querer falar, existe um estigma que mantém essa dor escondida. E esse estigma, ou seja, esse preconceito, esse olhar negativo com as pessoas que têm alguma questão de sofrimento emocional, piora a situação, porque a pessoa aí que ela vai se esconder mesmo, né? Pra que eu vou falar se vão me julgar, se vão falar mal de mim, que é bobagem? Putz, não vou falar. Além de não acreditar, vão me julgar ainda por cima. Na adolescência, né, que é a idade aí desses nossos personagens do Stranger Things, tende a piorar a situação, influenciando para que ele tenha mais pensamentos distorcidos, mais pensamentos negativos, pessimistas. Então, a gente precisa ter um cuidado ainda mais. Se eu sou adolescente, é entender que, por causa do meu cérebro ainda imaturo, por causa de eu ser uma pessoa muito mais emocional do que racional, muitos dos meus pensamentos não vão ser necessariamente realistas, né? Eu vou estar muito mais vulnerável a ter pensamentos distorcidos, pensamentos, né, 8 ou 80, pensamentos pessimistas, intensifica o sentimento de trauma, intensifica a depressão. E uma coisa super bacana também no caso da Max é que a gente percebe como que a arte, ou, né, mais especialmente a música, tem aí um poder assim, né, um poder incrível de ajuda para a questão de sofrimento emocional. E aí existem várias pesquisas que vão falar sobre algo chamado musicoterapia. A depender da batida, a depender ali do ritmo, isso pode influenciar redes neuronais, ou seja, pode influenciar certas áreas do nosso cérebro que estão ligadas com problemas neurológicos, com alguns transtornos, ajudando pessoas que sofrem desses problemas a conseguir ou uma cura ou uma melhora, né, na sua situação. E a musicoterapia vai ajudar também no caso do TEPT, né, do transtorno do estresse pós-traumático. Em quem tem esse transtorno, a música ela pode influenciar as emoções, pode trazer emoções diferentes, pode influenciar o humor dessas pessoas. De uma certa forma, a gente acaba vendo isso com a Max, né? Com a música Running Up That Hill, que é a música favorita dela, que quando começa a tocar, ela consegue se despertar ali e tal, e consegue fugir do Vecna. E um ponto super importante que a gente vê em todos esses personagens, né, como eu mencionei, é uma dificuldade de falar do seu sofrimento. E galera, uma das principais formas da gente receber ajuda é falando. Muitas vezes as pessoas não vão identificar, não vão adivinhar o que a gente está sentindo ou passando se a gente não falar. Então, é super importante que você encontre uma pessoa de confiança, que você encontre um pai, um professor, um amigo,
um profissional, um psicólogo que possa te ajudar a entender junto com você o que está acontecendo e trilhar um caminho aí de saída, né, desse sofrimento ou de conseguir lidar melhor com ele. Tragédia e perda estão super presentes no Stranger Things, mas principalmente agora nessa 4ª temporada. Mas Hawkins está longe de ser aí uma cidade amaldiçoada. É uma cidade onde a gente vê pessoas com traumas, com problemas emocionais, encontrando, junto com os amigos, junto com pessoas de confiança, forças e uma forma de continuar e de não desistir. E você? Qual é a pessoa que você pode contar, que você pode pedir ajuda hoje, caso você esteja enfrentando aí alguma situação parecida, né, com a situação dos personagens? Curta, compartilhe, comente aqui o que você achou desse vídeo, ou se você tem outros personagens que você gostaria que eu trouxesse aqui uma análise psicológica mais aprofundada, e eu te espero no próximo vídeo do canal.